Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está começando mais uma aula sobre taxa de variação média. Vamos logo começar pelos princípios, né? Vamos aqui a taxa de variação média. Vou ler primeiro aqui as partes do que significa. Cada um vai explicando cada detalhe aqui, ó. Vamos lá, a taxa de variação média de uma função é a variação das medidas da função por unidade, em média, em um determinado intervalo. Em outras palavras, ela nos diz o quanto a função está mudando em um determinado ponto. Aqui, em média, por exemplo. Vamos lá. A taxa de variação média, TVM, é representado a sigla. Essa sigla aqui, ó, TVM, é a taxa de variação média. E vamos assim, o que a taxa de variação média refere-se? Ela refere-se a uma variação média das suas medidas por unidade, dentro de um intervalo específico. Esse intervalo ele pode ser aberto ou fechado. Basicamente, a taxa de variação média ela vai quantificar a mudança média da função num determinado ponto. Aqui temos um exemplo aqui, ó. Temos a função f de x igual a x ao quadrado, que é essa aqui, ó, de azul. Temos aqui então a taxa de variação média dessa função, ele vai dar entre x igual a 1 e x igual a 2, que tem feito aqui, determinado da seguinte maneira. Vai ter a fórmula aqui, ó, f de b menos f de a igual a b menos a, que é nada mais, nada menos que esta fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, taxa de variação média. Tá maior agora, ó. Essa que tá aqui que eu tô mostrando aqui, ó. F de b menos f de a dividido por b menos a. Voltando lá, vou fazer o seguinte, ele botou o f de b como 2 menos o f de a, que é 1. E dividiu o 2 menos o 1 do mesmo jeito embaixo, dando o resultado de f de 2 menos f de 1 igual a 4 menos 1 dividido por 1. Foi 2 menos 1 lá embaixo também. Mas como é que ele achou esse 4 e menos 1? Ele pegou essa fórmula aqui, ó, que é o padrão f de x igual a x ao quadrado, e botou o 1 como se fosse o x, que 1 vezes 1 ao quadrado dá 1. E botou aqui com 2, f de 2 igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E pegou 4 menos 1, dividiu por 1. E assim, o que ele fez? Tem um b menos o a lá embaixo, né? O b menos o a aqui de baixo, aqui como no mouse aqui, certo? B menos o a ele pegou e botou o 2 menos o 1 aqui. Ele representou como se x aqui igual a 1 fosse o a e o x igual a 2 fosse b, dando esse resultado que deu 3. Aí vamos aqui para a taxa de variação média. A taxa de variação média que deu aqui foi 3, esse resultado aqui. O que é que essa taxa indica que no intervalo entre x1 e x2, esse intervalo aqui, a função está aumentando em média 3 unidades a cada unidade de mudança em x. Essa é a unidade dela. A taxa de variação média mais de baixo pode ser aplicada para encontrar a inclinação da reta, seja ela reta secante que cruza o gráfico da função nos finais do intervalo. A reta secante é uma linha que tangencia o gráfico da função em 2 pontos. Aí você vai me perguntar, mas o que é reta secante? Você pega isso aqui, vou pegar isso aqui e vou lhe mostrar um exemplo de reta secante. Uma reta secante é nada mais, nada menos que isso aqui. Vou botar aqui, ó, um exemplo. Tá vendo? Um não, surgiu vários. Vários exemplos de reta secante. Vários. Como ela diz, ah, mas eu não entendi o que é reta secante ainda. Ela é assim, ó, vai ter que encontrar a inclinação. Vai cruzar o gráfico da função nos pontos finais do intervalo. A reta secante ela é aqui, ó, a linha que tangencia o gráfico da função em 2 pontos. Já que eu não entendi, eu vou pesquisar mais um pouco.
Pesquisando mais um pouco, eu vou achar esta imagem aqui. Pronto. Esses aqui são os exemplos da reta secante que tangencia lá. O que? Tangencia o gráfico da função de 2 pontos. Este termo aqui, ó, a TVM, que é a taxa de variação média, pode ser aplicado para encontrar a inclinação da reta secante que cruza o gráfico da função nos pontos finais do intervalo. Ponto. Aí a reta secante é uma linha que tangencia o gráfico da função de 2 pontos. É nada mais nada menos que a representação destes gráficos aqui, destes gráficos que estão aqui escritos. Aí mais embaixo, a inclinação da reta secante equivale a TVM, que é o que? A taxa de variação média da função dentro desse intervalo. Aí, mas o que é intervalo? Temos dois tipos de intervalo. Temos o intervalo aberto e fechado. Intervalo aberto e fechado é esses exemplos aqui, ó. Todos esses exemplos. Aqui, mas o que diferencia de aberto e fechado? Por exemplo, tem essa bolinha aqui laranja. O 3 aqui do lado esquerdo, ele é aberto. E lá na fórmula aqui, ó, tá aqui, ó, o colchete está virado para fora, então é aberto. O 8 é uma bolinha mais escura, mais pintada, então o 8 ele é fechado e o colchete está dentro. Aí tem uma fórmula que sempre vão dar um padrão. X pertence aos reais, tá ok. X está entre 3 e 8, sendo que X é maior que 3 e X é menor ou igual a 8. Este aqui, por exemplo. E nas outras mesmas coisas. Pode ver, a são aqui fechado, 3 aqui está fechado, aí agora o 8 aqui está aberto. Ele deu aqui um exemplo e um contra-exemplo. Que é um exemplo aqui e contra-exemplo. Contra-exemplo é o oposto desse exemplo. E aqui também temos aqui também outras retas. Temos aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos números infinitos aqui. O ponto está batendo no 2, está batendo no 5. 2 aqui está fechado e o 5 está aberto. E esses aqui são os intervalos que a gente chama na matemática. Aí, claro, mas se você quiser ver a definição do intervalo, é só fazer isso aqui, ó. Temos aqui, ó. Na matemática, o intervalo real é um conjunto que contém, que eu estou escrevendo aqui, está em azul, que eu contém cada número real entre dois extremos indicados, podendo ou não conter os próprios extremos, por exemplo. Os elementos são maiores, menores, e assim vai. Temos aqui, ó, diversos sites, professores aqui também, que dão aula, e você vai pesquisando o seu gosto. Mas se você satisfazer, melhor. Terminando aqui, temos aqui o seguinte: a inclinação da régua secante equivale à taxa de variação média da função do intervalo que eu tinha acabado de ver. Sendo que, em outras palavras, indicando que a reta secante fornece a medida de mudança média da função no ponto específico. E além disso, a taxa de variação média aqui, ó, embaixo, pode ser usada para estimar a taxa de variação instantânea de uma função no ponto dado. A taxa de variação média instantânea é o limite da taxa de variação média conforme o intervalo se torna infinitesimalmente pequeno, ou seja, que é muito pequeno. Aí temos aqui um exemplo aqui, ó, de uma questão para determinar a taxa de variação média da função fx no intervalo dado abaixo. Aí você vai jogar naquela fórmula f de b menos f de a dividido por b menos a. Vai encontrar o valor aqui. Aí vamos para mais um exemplo prático. Como eu vi aqui uns gráficos aqui, tem vários gráficos aqui falando sobre taxa de variação média. Tem muitos gráficos aqui, ó, como você pode ver, tem muitos. Mas o que mais me chamou a atenção foi este aqui, de preto, que é nada mais esse aqui que está amplificando. Esquece esse